Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a quase R$113. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,46%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,91. Isso indica que o fundo está sendo negociado com 9% de desconto. Ele é um fundo que negocia com liquidez altíssima, 4.300.000 por dia, e ele vem de uma variação positiva de 5,18 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100 e que, no final de 2019, muitos fundos, inclusive até fundos de tijolos, estavam com bastante apreciação, bastante valorização. Por ser um fundo de base 100, esse é um fundo de tijolo que vem conseguindo agora, mesmo que timidamente, já ter uma certa valorização do seu patrimônio. Então a gente vai ver que ele é um fundo que não é tão velho assim, mas é um fundo que nasceu base 100 e hoje já vale mais de R$100, ou seja, o seu patrimônio valorizou. Lá no final de 2019, esse fundo chegou a beliscar ali, ó, R$120, R$140, e aí, naturalmente, como todo o mercado, durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para próximo de R$80. Rapidamente o fundo se recupera, relativamente assim, 3 meses, 2 meses, o fundo volta a patamares de 120, 135, 136 reais. E aí, desde mais ou menos o final de 2020, o fundo tem as suas cotas jogadas novamente para a média. E, inclusive, no final de 2021, as suas cotas novamente foram depreciadas para algo na casa de 86, 87 reais. Foi um pico recente, né, rápido, ele voltou aos seus R$100 novamente, e durante o período eleitoral do ano de 2022, as cotas foram jogadas ali a próximo de 120 novamente. Passadas as eleições, todo o mercado ficou apreensivo, os fundos de tijolos recuaram e as suas cotas romperam ali o patamar de R$100, caindo para algo na casa de 94, 93 reais. De lá para cá, desde mais ou menos março, abril do ano passado, o fundo vem no cenário de recuperação, e aí o fundo voltou a patamares próximos de R$120, e agora, mais atualmente, ele está nessa faixa aí de R$112, R$113. No quesito aqui embaixo, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é do setor logístico, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Aqui nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial sobre taxas e sobre vacância. É um fundo que hoje conta com 130 mil cotistas, 16 milhões de cotas emitidas. Então hoje o fundo está valendo R$124. Teve uma ótima valorização do seu patrimônio em pouco tempo. E o fundo atingiu o valor de mercado aí de 2 bilhões de patrimônio. O último dividendo anunciado pelo fundo é de 90 centavos. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. O que é mais normal em momentos de normalidade é que um dividendo de um fundo de tijolo seja na casa de 0,5, 0,6. E aí, fundos de galpão logístico, é mais comum que ele fique ali na casa de mais ou menos 0,7. Então esse fundo, durante o período ali que estava bem complicado, ele entregou dividendos de no máximo 0,6% entre 2019 e 2020. Inclusive, vários dividendos foram até abaixo disso, mas o dividend yield do fundo foi subindo. E isso aqui não foi subindo porque as cotações foram caindo. Foram subindo porque nominalmente o fundo começou a pagar mais. Isso aqui a gente vai ver no próximo slide aqui, na próxima página. Então, atualmente, o dividendo médio do fundo vem se sustentando em patamares mais próximos ali, ó, de 0,8, algo na casa de 0,73, 0,75 e etc. Ó. Os últimos dividend yield do fundo, ó, 7,9, 7,6... 8,8, 7,7, ó, algo quase próximo de 0,8. Mais abaixo a gente vê nominalmente os dividendos. Então, neste momento que havia euforia no mercado, o fundo entregava um dividendo de 0,70 centavos. Só que o dividend yield não era tão alto porque o fundo estava com muita apreciação, né? Então a gente vê que teve uma queda nos dividendos, mas desde o momento de queda para cá, vem acontecendo com o fundo o que a gente espera quando se investe em um fundo de tijolo.
O que eu gosto de olhar fundos imobiliários de tijolo são dois fatores. É ideal que fundos que já estão mais maduros, tá? Que ele tenha uma apreciação do seu patrimônio. Esse é um fundo de base 100 que hoje vale mais de 120. Então, o patrimônio do fundo teve valorização. Não é cotação, tá? Tô falando de patrimônio. E outra coisa a se observar é se o fundo consegue melhorar o dividendo entregue. Por quê? De tempo em tempo, tem lá uma renovatória lá, e aí tem um reajuste de aluguel. O ideal é que seja um reajuste para cima. Então, esse fundo vem melhorando gradativamente o dividendo entregue. Então, o dividendo que já chegou a ser entregue aqui na casa de 52, 56, 63, 70 e poucos centavos, atualmente estabilizou-se em patamares de 90, mas eu acredito que o dividendo mais hoje recorrente do fundo seja na casa de 80, 80 e poucos centavos. Eu vou mostrar isso lá dentro do relatório gerencial. Aqui a gente vê que o fundo anuncia no último dia do mês, ele anunciou no dia 31/7, pagou no quinto dia útil, que foi 7 de agosto, 90 centavos. Como esse vídeo é gravado com bastante antecedência, 2 semanas de antecedência, quando ele for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos aqui de agosto, no último dia de agosto, para ser pago lá em setembro. E aí, eu acho que ele ainda consegue manter esses 90, porque ele tem não recorrentes aí, mas talvez antes do final do ano, esse dividendo do fundo caia um pouco desse patamar de 90 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo que nos últimos 5 anos vem com rentabilidade bem interessante. 50% de rentabilidade, o CDI do período 47%, o IPCA 33%, o IFIX 28%, e o fundo só está perdendo para o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, o que, na minha humilde opinião, é uma ótima rentabilidade que o fundo vem trazendo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você vai ter preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muita funcionalidade, versátil. Além do mais, essa planilha te ajuda a organizar os ativos, te ajuda na sua declaração de imposto de renda e te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de tudo, vocês nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. E adquirindo os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Eu não poderia deixar de agradecer a Jadilene e o seu marido aí, o Jomar. É um membro muito assíduo, ele é mentorado e ele também faz doações mensais pra gente aí, bem generosas. Saiba que essas doações ajudam muito o canal. Muito obrigado de coração. Todo o apoio de vocês é muito, muito interessante. Obrigado pela doação por Pix. Valeu de coração aí. Tamo junto. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente anunciado pelo fundo, né? E o que a gente observa? Vamos ver sobre taxas. O fundo atualmente está com taxa de 1,05 e aparentemente ele não cobra taxa de performance. É um fundo novo, como eu disse, ao final de 2018. Ele tem ali pouco mais de 5 anos. Mais abaixo aqui, outra situação, o fundo pode investir no mínimo 2/3 do seu patrimônio diretamente em imóveis, bem como indiretamente, através de ações, cotas de sociedade para propósito específico, cotas de fundo de investimento imobiliário e fundos de investimento e participação. Então ele tem uma política de investimentos abrangente, tá? Hoje ele praticamente está investido tudo em fundos imobiliários, a gente vai ver o portfólio mais à frente. Então, na data do relatório, o patrimônio do fundo estava ali de 1 bilhão e 992 milhões. A gente viu que atualmente está um pouco acima disso. A cota ali na faixa de 123. Na época do relatório, ele estava sendo negociado a 0,90. E é um fundo que tem um excelente número de cotistas, 127 mil, e está crescente esse número. Aqui eles falam sobre a situação. Aqui que eu falei para vocês, ó. A gente vai ver isso aqui mais à frente, mas ó, referente ao caixa de junho, o fundo apresentou um resultado aproximado de 61 centavos apenas, tá? Então, o impacto de modo não recorrente em aproximadamente 19 centavos, referente ao pré-pagamento e diferimento do custo de estruturação da última série de alavancagem. Então, ele tinha uma dívida de CRI que ele liquidou, tá? 3 tranches aí ele liquidou. Então, hoje a alavancagem do fundo é quase nula.
é bem irrisória. E aí ele gastou um valor alto para liquidar essa dívida. E aí, para complementar o resultado do fundo, ele continuar entregando 90 centavos, ele usou 29 centavos da reserva. Aí ele fala que em junho houve reavaliação a valor justo dos seus imóveis, tendo a valorização de 9% do patrimônio. Durante o mês de junho, não houve movimentação da carteira e a vacância do fundo está em 0,8%, não chega a ser nem 1%. Então, nesse ponto aí, muito positivo, né? Aqui ele fala sobre as distribuições e tal, essa parte aqui eu vou pular, e ele mostra que ele ainda tem uma reserva acumulada de 30 centavos. Então, se novamente o resultado do fundo vier baixo, que agora teoricamente não vem tão baixo, né? Porque ele teve um resultado não recorrente ali que afetou. Então ele ainda tem como, mais um mês ainda, pagar o resultado alto. Mas eu acho que ele consegue manter o resultado aí na casa de 90 centavos por mais alguns meses, mas eu não vejo como sendo 90 o resultado operacional hoje, a capacidade realmente de entrega do fundo. Sobre liquidez, a gente acabou já vendo, né? Mas a gente vê um salto no número de cotistas. No ano passado, em julho, o fundo tinha 76 mil e atualmente, né, 127 mil. Então, tem bastante gente entrando no fundo. Esse fundo conta com 10 imóveis, né, atualmente. A gente vê um por um dos imóveis aqui embaixo, ó. Então, esse imóvel de Extrema, o fundo é dono de 100%. Então, a maioria dos imóveis, o fundo é dono da totalidade. É apenas o imóvel lá, Aratu, o fundo é dono de 70%. Muitos imóveis que o fundo possui, ele tem inúmeros locatários, e eu gosto mais desse perfil, tá, de multilocatários, mas ele também vai ter vários outros ativos, que é monolocatário dentro do ativo. Então isso para mim é algo ruim, por quê? Vamos pegar qualquer um aqui, ó. Esse ativo aqui de Mauá, ele é responsável por 8% das receitas. E aí o que acontece? Ó, Mauá, 8% das receitas e só tem um único inquilino. Se esse inquilino sair, pode impactar em 8% o que o fundo recebe. Mais um monoinquilino, 9%. Monoinquilino, 5%. Monoinquilino, 10%. Monoinquilino, 10%. E mais um monoinquilino com 15%. Então, principalmente, o locatário lá do SBC é o que traz maior preocupação. Mais abaixo a gente vai ver essas concentrações, tá bom? Então, continuando aqui no relatório, a gente vê que é um fundo que tem imóveis bastante bem localizados, tá? Raio 30 de São Paulo. O que isso significa? Está nas regiões mais valorizadas de fundos imobiliários do setor logístico. Porque 30 quilômetros de São Paulo é muito perto. Em razão desse tipo de localização aqui, ó, eles fazem essas entregas para chegar no mesmo dia, porque está muito perto da região, sabe? Região metropolitana de Curitiba, ó. Também, os ativos são a região de Curitiba. Extrema, que se eu não estiver enganado é Minas, é uma das regiões mais valorizadas também, muito bem valorizada. Região metropolitana do Belo Horizonte, metropolitana de Salvador. Então, assim, os seus imóveis são muito bem localizados. 95% do portfólio é padrão A e 5% padrão B. Então, até aqui, a gente vê que tem um portfólio bem diversificado, né? Aqui mais abaixo, aquele percentual que eu falei para vocês, ó. A maior exposição do fundo é para o inquilino Scania, 15% aí, ó, que está lá no SBC. Então aqui a gente vê um por um dos imóveis o quanto esses imóveis representam para o fundo. O imóvel de extrema representa mais, mas os inquilinos lá são multi-inquilinos, né? A gente vê que o fundo tem uma diversificação setorial dos segmentos aí dos seus inquilinos. Isso aqui também é bacana, porque se um setor ou outro passar com dificuldades, o fundo às vezes não fica dependentemente daquele setor. E aí, depois da Scania, o segundo inquilino, que é a Amazon, Ambev, DHL, são os outros inquilinos com maior exposição. Mas, frente a vários fundos de tijolos, 15% é ruim? Para mim teria que ser no máximo 10%. Mas às vezes é muito difícil conseguir isso dentro de um fundo de tijolo. Então, dentro mais ou menos da normalidade, eu vejo como sendo bem pulverizadinho aí os devedores do fundo. O fundo tem a maioria dos seus contratos típicos. Apesar de eu ver pessoas assim não gostar muito, eu prefiro contratos típicos, tá? E ele tem ali 32% de contratos atípicos. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, 55%, mas ele tem um percentual grande também indexado a IGPM. E IGPM, na minha opinião, tende a dar uma bela disparada aí. E aí, caso isso realmente ocorra, o fundo pode ter renovação dos seus contratos aí de forma bem positiva. Quando ocorrem essas renovatórias aí, a maior parte delas ocorrem lá em janeiro, 42%. Sendo que fevereiro, 11%, junho, 9%, julho, 16%, são outros meses também que tem bastante renovatórias. Mais abaixo aqui a gente vê a carteira de ativos do fundo. Então, aqui ele fala, ó, Extrema, durante o mês de junho,
foram realizados reajustes pela inflação no total de 5 mil metros. Aqui ele fala 1 por 1 dos imóveis, onde acabou ocorrendo reavaliação aí, então isso aqui é interessante. Vencimento dos contratos. Os seus contratos nesse ano venceu ou está vencendo 9% dos seus contratos. No ano que vem, mais 11%. Para 2026, mais 5%. E aí, no ano de 2027, é um ano de bastante atenção. Por quê? 1/3 do portfólio vai estar vencendo ali. Então vamos ver se nessas datas aqui, quando estiver se aproximando, se os inquilinos vão renovar com antecedência, se o fundo vai sofrer vacância e caso isso ocorra, se ele vai conseguir fazer uma recomposição com rapidez. Como os imóveis, na minha opinião, ficam muito bem localizados, acredito que o fundo não sofreria com isso, tá? Então nos demais meses aqui, nos demais anos, 2028 tem 2% de renovatórias, 29, 10%, e aí o restante só a partir de 2030. Então, por enquanto, no médio prazo não é algo tão preocupante, mas o ano de 2027 é um ano de atenção a se observar. A vacância do fundo, que era praticamente nula, vem atualmente nessa faixa aí de próximo de 1%, o que é bastante tranquilo também. Até 5% é algo totalmente normal, né? Para quem atua no campo de imóveis, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e aí você não quer ou não pode nos ajudar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca aí. Comenta pra nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você já conhecia ele? Você tem ele no seu portfólio? Você teria ele no seu portfólio? Comenta, que seu comentário é muito importante aí pra gente. Toda vez que eu falo de algum ativo, eu digo, né, se eu tenho ativo ou não, se eu sou conflitado ou não. Então esse é um ativo que faz parte da carteira do canal, faz parte do meu portfólio privado, gosto e acho que é um dos melhores fundos do setor logístico. Eu gosto muito dele e acho que tem tudo para esse fundo performar cada vez mais, de forma melhor e positiva e etc. Agora, o fato de eu estar falando isso sobre o fundo não significa que ele seja bom ou ruim. E nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo para que você saiba se é um ativo adequado ao seu perfil. Nunca vá nessas conversas aí de que alguém que faz vídeo aí dizendo que é bom ou ruim e tal, e você acaba comprando pelo que os outros falam, sabe? Chegue você à sua própria conclusão, porque se ocorrer qualquer oscilação com o fundo, aí você não é induzida depois a acabar vendendo aí no desespero porque não conhece o ativo. Os pontos positivos eu tento trazer, né? E eu também tento falar mal do fundo ou em alguma situação, eu também sempre falo. Então, fique alerta aí com os pontos de atenção e o restante poder decisório está na sua mão. Nós temos um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. A primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, nós atingimos. E agora nós estamos em busca dos 100 inscritos. Vá no canal Amu Notícias e nos ajude a chegar aos 100 inscritos. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? Então o fundo mostra que ele teve uma receita aqui de 86 centavos, receita potencial, né? E aí dessa receita de 86 centavos, aqui ele teve uma receita financeira de 7 centavos. Eu não acredito que isso aqui seja algo duradouro, tá? E aí o fundo teve essa despesa de 22 centavos, de despesas com alavancagem. Parte dessas despesas aqui devem se diminuir muito, porque acredito que aqui ele teve aquele gasto excessivo para liquidação da dívida, né? E aí as despesas que vai para o bolso da gestão, 11 centavos. E depois daquele gasto que ele teve, a reserva de lucros do fundo ele usou, né, 29 centavos a reserva de lucro. E aqui ele explica um pouco melhor aqui, ó. Vamos lá. Referente ao mês caixa junho, competência maio, o fundo apresentou uma receita de 86 centavos. Nesse mês o fundo foi impactado por 22 centavos de despesas financeiras, sendo que 19 são despesas não recorrentes. Ou seja, a alavancagem do fundo vai ficar na casa de 3 centavos, tá? Não vai ser algo tão impactante assim. Isso aqui ele usou esses 19 centavos para quitar uma dívida lá do SBC, além de 11 centavos com despesas operacionais. E também foi positivamente impactado em 7 centavos
decorrente de receitas financeiras. Aí o fundo usou 90 centavos da reserva para distribuir aí usou 29 centavos para distribuir os 90 centavos. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E aí a gente vê o seguinte, que o resultado do fundo foi 12 milhões e 100 mil. Disso aqui teve gastos com as despesas financeiras, né? E aí, o lucro líquido do fundo foi de 9 milhões e 800. E aí ele usou 4 milhões e 700 aí para distribuir 14 milhões e 500, né? Então ele usou a reserva alta, 29 centavos. E aí ele ainda tem acumulado ali 20 centavos de reserva. Nós vamos calcular na prática o que essas despesas do fundo aqui, ó, de 1,8 milhões, representam frente o total que o fundo receitou de 13,8 milhões. Lembrando que nem tudo isso aqui, ó, vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas, a gente vai considerar que como isso aqui tudo é despesa do fundo. Agora, esse aqui, por exemplo, é um ponto a se reclamar do fundo. A DRE deles, na minha opinião, não é tão boa. Eles deveriam trazer vários outros meses juntos aí. Deveria ser mais claro com o destrinchamento de despesas, sabe? Deixar isso aqui muito mais no claro. Enfim, apesar de eu gostar do fundo, apesar de eu gostar da gestão e tal, isso aqui é um ponto para mim que não me agrada. Vamos lá, 1,8 vezes 100 dividido por 13,8. Então aqui a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 13%. É alto, careiro. Acima de 10 já considero ser caro, tá? Mas não está fora da normalidade. É algo até que aceitável, mas é caro. Se a gente quiser trazer para o acumulado dos últimos 12 meses, então nos últimos 12 meses, o que a gente observa? Despesas 18,09. Isso aqui a gente vai multiplicar por 100 e dividir por 178,02. Então, nos últimos 12 meses, as taxas já caem para 10,60. Aí já fica mais dentro da normalidade. Continuando no relatório, ele fala sobre alavancagem. Então, atualmente, ele só tem esse Aratu. É uma dívida de 13 milhões para um fundo de 2 bilhões. 13 milhões é muito pouco, né? E aqui ele fala sobre a linha do tempo. O que ele adquiriu, o que ele acabou vendendo, né? Algumas posições e tal, né? Então, ele vendeu esse ativo Guarulhos aqui. E aqui ele mostra um por um dos imóveis do fundo. Se você clicar aqui, você vai fazer um tour e conhecer melhor o imóvel, né? Toda essa parte aqui que fica ativável, né, o mouse, ó, são partes que você pode ir lá e ver com mais detalhes os imóveis. Então não vou falar um por um, ó, mas o imóvel de Extrema, o imóvel de Mauá, Araucária, Itapevi, Pirituba, Betim, Jandira, Uaratu, Cajamar, SBC, que é o que ele liquidou as dívidas que tinha nele. E aqui a gente finda o relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado vocês que nos apoiam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.